Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Caminho Espírita. Eu sou o Paulo Ramos. Vamos estudar hoje Elias, João Batista e Allan Kardec, os três personagens de um mesmo espírito, em vários corpos, evidentemente, né? A época de Elias, João Batista, ao tempo de Jesus, e em 1857, lançando o Livro dos Espíritos, logo após a nossa vinheta. Muito bem. Vamos iniciar o nosso estudo com essa passagem de Jesus no Evangelho de Jesus de Mateus, no capítulo 11, versículos 13, 14 e 15. Porque até João, todos os profetas, tão bem quanto a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo que é esse Elias que deve vir, que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Jesus. Essa exortação, feita por Jesus, ela aconteceu depois da transfiguração, onde Pedro, Tiago e João estavam presentes e viram Jesus conversando com Elias, com Moisés, num momento assim muito belo, de esplendor, e eles viram Jesus e depois falaram com Jesus: Mestre, você é realmente o Messias, porque somente você pode realizar essa façanha, essa beleza desse espetáculo. E eles viram Elias, informaram aos profetas que ele conversava com Moisés e Elias, eles não os conheciam. Então, eles perguntaram: ora, os profetas nos disseram, nos informaram de que Elias deveria vir antes de você, e você está aqui. Onde está Elias? Onde ele esteve? Então, hoje nós vamos apresentar, essa orientação onde Jesus disse: é ele mesmo, esse Elias, que deve vir, ele vai voltar. Agora temos uma passagem de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, no item 11, que diz assim: se o princípio da reencarnação expresso em São João podia a rigor ser interpretado num sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Continua Kardec. Ele mesmo é o Elias que há de vir, disse Jesus. Aqui não existe figura nem alegoria, trata-se de uma afirmação positiva. Abre aspas. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Fecha aspas. Que significam estas palavras? Diz Kardec. Pois João vivia no tempo em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer, continua: e se vós bem o quereis bem compreender, entre aspas, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus se refere ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Abre aspas. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. Fecha aspas. É outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir, acrescenta, continua, é o que diz agora Jesus mais uma vez, entre aspas, o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Estas palavras, diz Kardec, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Allan Kardec. Ainda hoje, muitas pessoas não conseguem compreender certas verdades ensinadas pela doutrina espírita e bem interpretadas diante do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Muitas modificações, muitas interpolações foram inseridas nos Evangelhos. Só na língua portuguesa nós temos 25 Bíblias diferentes. E as pessoas às vezes costumam dizer que a palavra de Deus está na Bíblia. Ora, está 25 vezes
diferente. Deus não pode se contradizer, não é verdade? Então, essa passagem está no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 11, trazida por Allan Kardec a todos nós. Agora, na Gênese, no capítulo 17, item 34, diz Allan Kardec: Elias já vivera na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de maneira explícita. Ora, como não poderia voltar senão com um corpo novo, eis a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Aí está, comprovadamente, a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Aqui, Allan Kardec, ainda no livro A Gênese, diz: Jesus anuncia sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer recordar o que ele dissera, de onde se diz que seu ensinamento não estava completo. Além disso, ele previa que haviam de esquecer o que ele dissera e que haviam de desnaturar seu ensinamento, pois o Espírito de Verdade lhes devia fazer recordar e de combinação com Elias, de combinação com João Batista, restabelecer todas as coisas. Isto é, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. E a doutrina espírita traz esse ensinamento de combinação com Elias, com Allan Kardec, com um trabalho conjunto feito pelos espíritos superiores, coordenado por Allan Kardec, restabelecer todas as coisas, ou seja, trazer a verdade a todos nós segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. E aqui temos uma passagem na Revista Espírita de abril de 1862, na epidemia demoníaca de Savoy. É um trecho da mensagem de Erasto, discípulo de Paulo, que disse o seguinte: o espírito precursor já está encarnado. Logo, pois, o desenvolvimento completo desta doutrina que tomou como divisa: fora da caridade não há salvação. Erasto. Nós sabemos que João Batista foi o precursor de Jesus, anunciando a sua chegada, e ele diz aqui, Erasto, o espírito precursor já está encarnado. Isso em 1857. Logo, pois, o desenvolvimento completo desta doutrina que tomou como divisa: fora da caridade não há salvação. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 8, nos traz essa memorável frase: fora da caridade não há salvação. E ele complementa dizendo: tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos, e seja qual for a sua maneira de adorar ao Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Allan Kardec. Então, temos aí, meus amigos, esses três personagens: Elias, João Batista e Allan Kardec, trabalhando junto com Jesus pela regeneração do nosso planeta. Possamos todos nós realizar esse trabalho de regeneração do nosso planeta, começando por nós mesmos, sendo justos, corretos, honestos, sinceros, amorosos e caridosos uns para com os outros, para que possamos encontrar a nossa felicidade em conjunto aqui neste planeta. Meus amigos, ficamos por aqui. Se gostaram, cliquem no sininho, inscreva-se no canal para que possamos estudar a doutrina espírita e bem reconhecer os verdadeiros ensinos trazidos pelo nosso Mestre Jesus e compreendermos a razão da vida, porque estamos encarnados, porque voltaremos para o mundo espiritual, aonde é a nossa pátria. A todos, muita paz.